Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar completamente o jeito de pensar sobre documentação. A premissa é bem direta e até um pouco provocativa. O jeito que a gente faz isso hoje simplesmente não funciona mais. E tudo começa com essa frase que é bem forte: pare de gerar material para humanos lerem. É isso mesmo. Parece estranho, né? Mas essa é a chave para a gente virar o jogo para a documentação se tornar uma verdadeira API para a inteligência artificial. A real é que o mundo mudou e o principal leitor da nossa documentação também mudou. Antigamente, a gente escrevia textos longos, cheios de contexto, para outra pessoa ler e interpretar. Hoje é a IA quem consome essa informação. É ela que usa a documentação como a fonte da verdade para gerar código, para auditar processos, para automatizar tudo. Então, vamos entrar de cabeça nisso. Para entender essa mudança toda, a gente precisa primeiro aceitar quem é esse novo leitor. E é exatamente isso: a IA. A documentação tem um novo público. E, pois é, não é mais uma pessoa. E aqui está o ponto central da discussão. Aquilo que a gente sempre viu como uma coisa boa, a tal da documentação fácil de ler para humanos, na verdade se transformou num gargalo. Virou um problema técnico que atrapalha a velocidade e a precisão que a automação precisa. Certo, mas por que exatamente a documentação do jeito antigo não serve para esse público novo? É isso que a gente vai ver agora, explorando as falhas que aparecem quando se tenta dar para uma máquina um material que foi feito para a gente. O primeiro problema, e talvez o maior, é a tal da ambiguidade. Sabe como é? A gente, como ser humano, lida bem com isso. Frases como, normalmente é assim, ou, bom, em alguns casos, depende, pra gente tudo bem, mas para uma inteligência artificial, isso é só ruído. Para ela, não existe depende. Ela precisa de uma instrução clara, preto no branco, sem espaço para adivinhação. A segunda grande falha, falta de contexto. A documentação tradicional parte do princípio de que quem lê sabe das coisas, que participou de reuniões, que está por dentro daquele conhecimento que rola nas conversas do time. Só que a máquina não participa de reunião, né? Ela não capta as coisas no ar. E isso leva a gente para uma regra de ouro nesse novo cenário. Tudo o que não está explicitamente descrito não existe. Simples assim. Se não foi documentado de um jeito estruturado para automação, é como se nunca tivesse existido. E, por fim, os diagramas. Os diagramas. Para uma IA, aquele fluxograma bonitinho em PNG é só um enfeite. Uma mancha de pixels sem significado nenhum. Sem uma estrutura de dados por trás, ela não consegue ler o fluxo, as regras, nada. Ela só vê uma imagem, não um processo lógico. Ok, então, se o jeito antigo não serve mais, qual é a saída? A solução está em mudar a mentalidade. É preciso pensar como quem faz engenharia de software e começar a tratar a documentação como um produto de verdade, com regras claras e com a máquina em primeiro lugar. E essa mentalidade se baseia em 4 pilares. Primeiro, a documentação tem que ser determinística. A mesma informação tem que gerar sempre o mesmo resultado. Segundo, estruturada, com uma hierarquia que faça sentido. Terceiro, modular, para a gente poder reaproveitar os pedaços. E por último, semântica. O significado tem que estar na forma, na estrutura, não só nas palavras. Beleza, já vimos a teoria, agora vamos para a prática. Quais são as ferramentas que a gente precisa para construir esse novo tipo de documentação? A base de tudo é o Markdown. Ele é genial porque consegue ser ao mesmo tempo fácil de uma pessoa ler e super eficiente para uma máquina processar. A estrutura dele é clara, é simples de analisar e não depende de nenhuma tecnologia específica. É o melhor dos dois mundos. E para os diagramas, a solução é o que a gente chama de diagramas como código, usando ferramentas tipo Mermaid ou PlantUML. A gente para de desenhar e passa a descrever os fluxos com texto. E a regra é clara. Se o diagrama não pode ser salvo e versionado como um arquivo de texto, ele não é AI first. Agora, no topo da nossa pirâmide, para aquelas informações que não podem ter nenhuma dúvida, a gente usa dados estruturados. Regras de negócio, contratos, configurações. Para isso, texto corrido é a pior coisa. O ideal é usar formatos que a máquina já entende, como JSON, YAML ou CSV. Isso garante zero ambiguidade e permite que a IA valide e consuma essa informação direto da fonte. E aqui a gente vê o quebra-cabeça montado. Na base, textos e regras mais gerais em Markdown. No meio, os fluxos e diagramas como código. E lá no topo, os dados e configurações em formato estruturado. Cada tipo de informação com a ferramenta certa.
Quando a gente junta essas ferramentas e essa nova mentalidade, o impacto é gigantesco. A documentação deixa de ser um relato do que foi feito e passa a ser a definição do que vai ser feito. Ou seja, ela deixa de ser algo que se escreve para explicar depois e se transforma na fonte primária da verdade operacional. É menos sobre contar uma história e mais sobre definir as regras do jogo. Menos sobre parecer bonito e mais sobre ter significado. Tá, mas como é que se começa isso tudo sem ter que virar a empresa de cabeça para baixo? A boa notícia é que dá para começar aos poucos. Primeiro passo, adotar o Markdown. Começa com um arquivo readme.md bem organizado. Segundo, tenta fazer um diagrama como código, com um fluxo bem simples. E terceiro, pega uma única regra de negócio e, em vez de escrever um parágrafo, transforma ela em dados, usando YAML ou JSON. E o mais importante é lembrar que não precisa de muito para começar. Um único readme.md bem feito já é um passo enorme na direção certa. O lance não é ser um especialista em tudo de uma vez, mas sim começar a criar o hábito. E tudo isso nos leva a uma conclusão que é, no mínimo, interessante. Porque ao escrever para máquinas, a gente acaba, sem querer, criando um futuro mais claro para todo mundo. O futuro da documentação não é sobre ela ser bonita, mas sim sobre ser útil. Ficar insistindo em fazer documentos só para humanos, num mundo onde a IA é protagonista, não é uma questão de gosto, é um erro técnico. E aqui vem o pulo do gato. Ao tornar a documentação mais explícita, mais previsível e mais útil para as máquinas, a gente, ironicamente, acaba tornando ela melhor para os humanos também. Toda essa precisão que a máquina nos força a ter acaba gerando uma clareza que beneficia todo mundo. E no fim do dia, é isso que importa. Porque vamos combinar, clareza nunca foi inimiga de ninguém.